Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula 5 chegando para vocês aqui do Descomplicando a Partitura. Durante esse mês inteiro de setembro. Então, se você está assistindo essa aula, né, tão logo ela saiu, você está no dia 5 de setembro de 2025. Exatamente. Né? Mas esse conteúdo vai ficar no ar por bastante tempo, então, se daqui a 10 anos você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente vai ser aí pelo início de setembro de 2035. Né? Então, continuando nosso conteúdo aqui do Descomplicando a Partitura, a gente falou na aula anterior, na aula 4, né, sobre a primeira figura musical que eu apresentei para vocês, né? Que é essa aqui que está no primeiro compasso aqui, a semibreve. Né? Falei da duração dela, ela dura 4 tempos. Né? Se você perdeu alguma aula e chegou aqui de paraquedas na aula 5, por algum motivo aí do algoritmo, algo do gênero, volta lá, vai ter uma playlist com as aulas todas, assista desde a aula 1, mesmo que você, por acaso, já domine esses conteúdos bem básicos de partitura, porque eu quero também que vocês comentem aqui, que deem impressões, sugestões, né, de conteúdos que a gente possa fazer, de como falar sobre simplificar esse processo de leitura musical, né? Eu estou criando essa série justamente também para trocar ideias, né, com pessoas que já conheçam o assunto, com pessoas que não conheçam também, que passem a impressão delas sobre esse tipo de aprendizado ou esse tipo de contato, né, com a leitura musical. Né? Então, eu aguardo vocês aí nos comentários e tudo mais. Né? Mas vamos em frente. Trabalharemos de novo no compasso 4x4. Né? Ele significa que, né, vou ter 4 tempos em cada compasso, como indica o numerador da fração, e também indica que a figura que vai valer 4 tempos, que vai sozinha poder ocupar um compasso inteiro, nesse caso, é a nossa semibreve. Né? Então agora, né, vou apresentar para vocês uma outra figura, que é essa que está aqui no nosso segundo compasso. Vejam que por enquanto eu estou anotando tudo como nota sol, né? Pois ainda estamos falando sobre duração de figuras, ritmo. E em breve a gente vai falar também, porque afinal de contas serão 30 encontros, né? Durante o mês inteiro de setembro. Falaremos também sobre alturas de notas e onde elas são escritas na partitura. Chegaremos lá, né? Mas eu quero apresentar hoje para vocês essa figura que se chama mínima. Né? Tenho a semibreve e tenho a mínima. E se a gente for analisar visualmente a figura, né? Ela é uma semibreve porque ela possui a bolinha. Né? Tudo começou com uma bolinha. Só que agora ela também possui uma haste. Muito bem, ela possui uma haste. Então ela é uma pequena evolução, um pequeno desdobramento, né, da primeira figura. Será que vai ser sempre assim? Né, que as figuras vão ir se desdobrando e se transformando em relação às anteriores, vão ir evoluindo, ou sei lá eu? Aguardem os próximos capítulos. Aguardem os próximos episódios. Né? Hoje a gente vai falar da mínima, que se a semibreve vale 4 tempos, a mínima vai valer a metade da semibreve, ou seja, ela vai valer 2 tempos. Né? Vai valer 2 tempos dentro do compasso. Né? Eu comentei também da pausa de semibreve, que é essa que a gente tem nesses 2 últimos compassos aqui. É uma pausa que equivale a essa figura aqui. Logo, ela dura 4 tempos.
né? E aqui nesse compasso, eu tenho uma mínima que vale 2 tempos e eu tenho uma pausa diferente. Né? Lembrem que essa pausa penduradinha aqui na quarta linha do pentagrama, né? Invadindo aqui o nosso terceiro espaço, né? A pausa de semibreve, de 4 tempos. Agora aqui eu tenho uma outra pausa que ela está sobre a terceira linha do pentagrama, invadindo também ali, né, o terceiro espaço. Né? É uma pausa de 2 tempos, é uma pausa de mínima. Né? Para cada som que eu tenho um silêncio correspondente, né, equivalente. Se eu tenho um som que dura 4 tempos, que é semibreve, eu tenho um silêncio que dura 4 tempos. Se eu tenho um som de 2 tempos, que é a mínima, eu tenho também uma pausa, um silêncio de 2 tempos. Né? Aqui nesse caso, eu vou colocar mais uma mínima para sumir com a minha pausa, então eu já posso ter 2 notas dentro de um compasso só. Olha só que interessante. Aqui eu vou colocar mais uma mínima e aqui mais uma, só que num lugar diferente. Depois eu vou explicar por quê. Né? Então comecei com uma semibreve que vale 4 tempos. No segundo compasso, eu tenho 2 mínimas. Se eu somar o valor das 2 mínimas, eu vou ter 2 mais 2, 4. No terceiro compasso, eu tenho uma nota e uma pausa. Né? Uma mínima que vale 2 e uma pausa de mínima que também vale 2. Fechou 4. E aqui eu tenho a mesma coisa, só que invertido. Nos 2 primeiros tempos do compasso, uma pausa de mínima. E no tempo 13 e tempo 4, uma nota, né, mínima, fechando 4 tempos. E essa é a receita do bolo quando a gente está falando em compasso 4 por 4. Tá? Essa é a receita do bolo. Por quê? Porque sempre tem que fechar 4 tempos dentro do compasso. A soma entre figuras e pausas tem que necessariamente fechar o número de tempos do compasso. Tá? Isso entra na matemática. E por enquanto a gente vai falar só do compasso 4x4 e aguardem os próximos encontros porque a gente vai voltar a falar do compasso 2x4 e também do compasso 3x4. Mas antes a gente vai trabalhar em cima desse compasso 4x4, né? Então, beleza. Vou colocar para tocar aqui para a gente ouvir o que isso aqui vira quando se transforma em música. Muito bem, vejam só que interessante. No compasso 3, eu começo com a nota, né? Nos primeiros 2 tempos, e depois eu tenho silêncio. No 4, tá invertido, começa do silêncio, e depois vem a nota, vem o som, né? Então, é isso por hoje. A aula 5 está aí. Já conhecemos uma figura nova, que é a figura da mínima. Aguardem os próximos capítulos, porque a gente vai conhecer mais figuras e como elas se relacionam. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, opiniões, comentários, deixem aqui para mim, que a gente vai conversando. Né? Vamos ajustando, vamos descomplicando, né? Principalmente porque esse projeto, essa proposta é para deixar acessível a leitura de partitura para todo mundo. Então é isso. Né? Se inscrevam no canal, comentem aquela coisa toda, né? Compartilhem quem vocês acharem interessante. E vejo vocês na aula 6. Tchau!